Já parou para pensar que a versão antiga de você mesmo não era um erro? Talvez ela só estivesse tentando te mostrar a lição que você ainda insiste em ignorar. Agora que você cresceu, ele voltou, não para te assombrar, mas para te ensinar uma regra simples. E essa regra pode mudar tudo. Enfim, como eu sempre digo aqui, eu chamo Caio e por conta da minha formação recente em psicanálise e por trabalhar em barbearias, vejo homens passando por várias situações que precisam de atenção. Então eu resolvi criar esse canal e aqui eu vou sempre pesquisar assuntos nos quais você sofre e precisa de ajuda. E com base nessas pesquisas e com base nos meus conhecimentos, eu vou trazendo aqui a maior clareza para você. E esse é o novo formato, tá? Eu filmo aqui um atendimento meu, no qual você vai ouvindo aqui o que eu tô te falando e vendo atendendo o cliente. Muito provavelmente esse cliente aí que tá aparecendo me inspirou a trazer esse conteúdo aqui para você, tá? Então, sem mais delongas, vamos pro assunto do vídeo. Primeiramente, saia do piloto automático. O que eu tô querendo dizer aqui com saia do piloto automático? Enfim, você vive a sua vida no piloto automático, você sabe disso, né? Todo mundo que vive no piloto automático sabe que está vivendo de forma que não queria, né? Tá indo pro trabalho que não quer, tá às vezes com a esposa que não gosta, às vezes com a namorada, às vezes com amigos, amizades que não gosta, mas continua vivendo no piloto automático, vivendo dessa forma. E não precisa, tá? Isso vem lá do inconsciente coletivo, tá? Agora eu vou falar aqui um pouco da psicanálise, como que a gente enxerga dessa forma. O inconsciente coletivo nada mais é do que os nossos antepassados, lá na época das cavernas. Tem muita coisa que a gente não fez aqui hoje em dia, ou não tem certos medos, certos medos vêm desse inconsciente coletivo. Na época que a gente, por exemplo, se você tem medo do escuro, a criança que tem medo do escuro, mesmo que nada tenha acontecido com essa criança, o medo do escuro é do inconsciente coletivo, que antigamente no escuro tínhamos que nos abrigar, justamente porque poderiam aparecer predadores, a gente não ia ver de onde eles estão vindo, e justamente por isso que hoje em dia a gente tem muitos traumas, muitas travas por conta desse inconsciente coletivo, tá? Então, hoje em dia você acaba vivendo algo que não é seu, justamente por conta desse inconsciente coletivo, tá? Você precisa, que a primeira lição que eu tenho que te dar nesse vídeo é para você sair do seu piloto automático. Começa a viver o que você de fato quer viver, tá? Para fazer uma análise na sua vida, senta e pensa, tá, eu estou vivendo ou sobrevivendo? Como que seria isso? Eu estou com a pessoa que eu gosto? Eu poderia estar com, sei lá, às vezes eu quero ter uma vida de solteiro, estou levando uma vida de casado. Às vezes a vida de solteiro vai me realizar mais. Muitas vezes a gente fica olhando aí nas redes sociais, as pessoas, porque você tem que casar, ter filhos, constituir uma família. E muitas vezes você vai na onda, tá? Ainda mais hoje em dia por conta de rede social, a gente vai muito na onda do que as pessoas vão pregando pra gente, né? Quando, na verdade, você tem que ter a sua própria vontade de fazer, na verdade, o que o seu inconsciente deseja, tá? Você tem que fazer essa autorreflexão, sentar e fazer uma análise panorâmica de como tá a sua vida agora, seu emprego. Você gosta do seu emprego, seus amigos? Você não tá saindo, às vezes, só por uma comodidade de ter amigos? Às vezes você nem gosta dessas companhias mais. Às vezes essas companhias não vão te levar para onde você quer ir. Às vezes você está ali só de corpo, a sua alma não está ali naquela roda de amigos. Então é hora de você parar e ver se você não está no piloto automático, tá? Se conecte mais com você mesmo. Como que é isso? Começa a ficar um pouco mais sozinho. A gente não consegue hoje em dia ficar sozinho. O conselho que eu dou para você é, fica sozinho, em vez de pôr fone de ouvido, ficar ouvindo vídeo, né? Para de ver vídeo meu se você está colocando esse vídeo meu só para não estar sozinho. Começa a estar mais sozinho, começa a conversar mais com você mesmo. Sabe quando você vai tomar banho, começa a vir ideias, coisas que você começa a filosofar? É exatamente isso que eu estou falando. Tenha mais momentos assim. Em vez de ir para o banho, colocar uma música e ficar curtindo a música enquanto toma banho, não, fique em silêncio. Conversa mais com você mesmo. Conecte mais com você mesmo, tá? Você precisa entender o que o seu self, o conceito de self, o seu centro verdadeiro está dizendo para você. O que isso quer dizer, né? Pô, esse cara é louco. Ele tá falando de selfie. É aquelas fotos de você mesmo? Não, de jeito nenhum. Selfie é o seu eu interior, tá? Todo mundo tem uma selfie, que é exatamente isso que eu tô falando até agora. Psicanaliticamente falando, o Jung traz o conceito de selfie como se fosse o seu centro
verdadeira. Então a gente precisa entender o que o nosso eu verdadeiro, o nosso centro, o nosso self está buscando, o que de fato nos faz feliz. Os estoicos, né, a galera que era estoica falava sobre responsabilidade e autocontrole. A gente precisa ver se a gente está tendo esse autocontrole e a responsabilidade. O que seria autocontrole? Às vezes a gente vai muito no impulso, às vezes a gente toma determinadas atitudes no impulso. Às vezes, vamos supor, você é casado, tem uma família maravilhosa, tá tudo bem no seu casamento, mas você procura, às vezes, olhar para uma garota na rua, às vezes flertar com outras garotas, justamente por não ter essa responsabilidade e esse autocontrole. Então, você ter essa questão do self bem resolvido é você, de fato, parar e pensar, pô, eu tenho uma família maravilhosa, por que eu não dou mais atenção para ela ao invés de olhar para fora, dando mais atenção no meu casamento, dar mais atenção no meu filho, dar mais atenção na minha filha, dar mais atenção na minha família e não olhar para fora. Ou de fato, se o seu self quer isso, se você chegou na conclusão de que você quer abandonar um casamento, um relacionamento, se isso tem que acontecer, não tem problema, seja homem e vai viver a sua vida de forma que você faça isso de forma justa, tá? O Jung, né, Carl Jung, que é um teórico psicanalítico, mais analista, ele diz que ele associa o ego ao consciente amadurecendo. O que é o ego, na verdade? Vou trazer aqui para você o ego como se fosse o seu julgamento do que deve ser feito, tá? Então, por exemplo, se você quer mudar de carreira, só que você aceita estar onde você está, você não está levando o seu consciente, ele não está amadurecendo. A partir do momento que você enxerga o seu emprego, algo que você não quer mais e começa a fazer essa migração, né, aos poucos, você está entendendo que eu não gosto do meu emprego, estou estudando para mudar o meu ramo, que seja qualquer o ramo que seja, mas esse ramo vai te trazer um encontro com você mesmo. Isso é o Jung falando sobre o seu ego, trazendo o seu consciente, que seria o ego, amadurecendo, é você saber enxergar, saber prestar atenção no que está acontecendo na sua vida hoje e o que pode ser mudado. Você fazendo esses pequenos passos, você está rumo a uma evolução do seu ego, do seu consciente, tá? E agora uma pergunta que eu preciso fazer para você aqui. Quem que está no comando da sua vida, tá? Quem que está no comando da sua vida? Eu já vou responder essa dúvida, continua aqui comigo. Primeiramente, acalme a sua sombra. O que eu quero dizer com isso? Como assim acalme a sua sombra? Nós temos uma sombra, psicanaliticamente falando, que é o que a gente de fato, o que traz às vezes algumas motivações para a gente. É como se fosse um impulso, algo inconsciente. Sabe aqueles pensamentos intrusivos? Normalmente é a nossa sombra trazendo pra gente algumas coisas que não são necessárias, que não são legais. Então, às vezes, a gente, num dia de semana que a gente poderia estar estudando para fazer uma migração de trabalho ou, às vezes, subir na nossa própria empresa, a nossa sombra diz, não, vai lá tomar uma cervejinha. É só uma cervejinha, não tem problema, vai lá. Isso é a nossa sombra. Então, a gente tem que acalmar a nossa sombra, né? Como que a gente acalma? Trazendo mais clareza pro que a gente quer, tá? Isso que você esconde tem um poder imenso sobre você e você precisa ter um conhecimento sobre ela, tá? Isso que você esconde, que eu quero dizer, é a sua sombra, tá? Então, às vezes, você está fazendo muitas coisas que não é você. Jung diz que a nossa sombra sempre vai trazer ali a gente para um lado, às vezes, positivo, mas muitas vezes negativo. Às vezes, a sombra ele quer esconder alguma coisa, trazendo algum benefício. Às vezes, a pornografia, que é algo rápido, fácil, que tem muitos homens, inclusive muitos clientes aqui da barbearia viciados nisso e não entendem que isso está trazendo muitos malefícios, que é justamente a pessoa não conseguir evoluir. Isso é a sombra escondendo um poder imenso que você tem, que poderia estar sendo usado para talvez uma migração de emprego, para talvez terminar o seu relacionamento, encontrar uma pessoa que complete mais você, enfim, para determinadas áreas nas quais você não está feliz hoje em dia, tá bom? Então vamos aqui, vou responder a pergunta que eu te fiz agora há pouco, é quem que está no comando da sua vida, tá? Não deixe as vozes que você internalizou ao longo da vida te guiar. O que isso quer dizer? Como que eu vou explicar isso para você, né? Quem que está no comando são as vozes que você internalizou desde lá de criancinha? Às vezes sim, tá? Eu aqui agora, meu lado psicanalista falando, sim, muitas vezes as vozes que estão ali desde criança, que você vai absorvendo conforme as situações vão acontecendo, essas vozes estão guiando a sua vida, tá? Isso não pode acontecer. Então você precisa, de fato, entrar no comando da vida e perceber, trazer ali para o seu consciente o que está escondido no seu inconsciente. Aí você vai me perguntar, tá bom, beleza, legal, entendi, mas como que eu faço isso? Através de terapia, tá? Você não vai conseguir fazer isso sozinho.
pode até conseguir, né, começar a estudar, começar a pesquisar como que você consegue trazer coisas do seu inconsciente para o seu consciente, para você estar a par disso, mas o maior atalho que eu indico para todo mundo é terapia, como psicanalista. Ele vai justamente trazer coisas do seu inconsciente, coisas, né, que as nossas vozes lá de trás foram formando o nosso caráter hoje em dia e faz a gente passar por várias situações chatas hoje, justamente por conta desses traumas que aconteceram, às vezes lá na infância, né? Então, por conta desses traumas que foram trazidos lá da infância, essas vozes trazem até hoje conceitos que nos guiam e fazem a gente ter algumas atitudes que não vai levar a gente para lugar nenhum. Então, o maior conselho, respondendo a pergunta quem está no comando da sua vida, são as vozes que te guiaram até hoje. O maior conselho que eu te dou agora é cale essas vozes fazendo terapia, encontrando o que elas falam e quando elas começaram a falar com você, tá? Eu vivia preso na minha profissão, uma coisa que eu quero trazer aqui para você. Eu vivia preso na minha profissão e quando eu decidi fazer a migração, foi a melhor coisa da minha vida. E como que eu consegui fazer isso? Me entendendo, também fiz terapia, também faço terapia, e eu comecei a entender que, de fato, a profissão na qual eu exerço, que é essa que você está vendo, a profissão de barbeiro, eu acho muito legal, bacana, eu bato muito papo com pessoas legais, porém, eu não consigo ajudar essas pessoas porque elas não procuraram a barbearia em tom de ajuda, né? Alguns podem até ser, mas a maioria está ali para relaxar, a maioria está ali para conversar sobre qualquer coisa, só para relaxar. Então, eu gosto muito, é muito legal bater esse papo, mas eu não consigo fazer uma análise desses clientes. Então eu comecei a migrar, comecei a pensar, bom, o que eu gosto, né? Tem muitos clientes que me trazem relatos nos quais eu poderia ajudar essa pessoa, mas eu não posso dar a real opinião, porque ele não veio aqui para isso, né? Ele veio para descontrair. Qual profissão que eu posso ter, onde eu posso de fato fazer uma análise e ajudar essa pessoa? E aí que eu fui atrás da psicanálise e estou fazendo essa migração aos poucos, tá? Então eu fico meio barbearia atendendo, que eu acho muito legal também, e metade psicanalista. Eu acredito que em algum pouco tempo aí eu vou ficar só como psicanalista, só fazendo meus atendimentos online e deixar a barbearia aqui para alguém, como eu sou dono, eu vou deixar alguém aqui no meu lugar e vai ser uma fonte de renda para mim. Isso para mim foi maravilhoso. O que eu quero dizer com toda essa historinha aqui para você? Faça a mesma coisa e se encontre. Faça terapia, encontre onde está ali o gargalo da sua vida, às vezes a profissão, às vezes a relação, às vezes a amizade, não sei, às vezes a sua mãe, às vezes você mora com a sua mãe e não tá legal esse ambiente. Troca, para e pensa, como que eu faço essa troca? Ah, não tenho condições financeiras agora. Então, como que eu faço para ter condições financeiras, tá? Vamos levar esse plano aí de A até o Z, tá? Senta, escreve, tá bom? É isso, gente, ó. Se você tá aqui, você não escreveu nada do que eu falei, você perdeu tudo, tá? Você perdeu tempo, na verdade. Você perdeu o bem mais precioso, que é o seu tempo. Então, por isso que eu sempre falo em todos os vídeos. Anota os pontos chaves que eu vou falando aqui para vocês, tá? Vai anotando, pausa o vídeo e anota. Justamente para isso internalizar em você. Todo vídeo que eu assisto no YouTube, eu pauso o vídeo inteiro e vou anotando pequenas partes. Eu tenho um bloco de notas no meu celular, onde eu vou anotando pequenas partes para ir me ajudando e depois eu vou sempre revisitando em forma de estudo, para de fato isso entrar na minha cabeça. Então, se você ouviu esse vídeo aqui passivamente, sem anotar nada, você perdeu seu tempo, tá bom? Sinto lhe dizer. No fim é isso. Uma coisa, muita gente vai lá na minha descrição do canal para procurar o meu e-mail para me mandar, para querer saber sobre análise, né? Para pessoas fazer análise comigo. Para facilitar para você não precisar ir lá na descrição do canal, eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo aqui o meu WhatsApp, lá onde você pode clicar e já me chama direto. E aí eu vou ver alguns horários. Eu tenho alguns horários livres ainda, tá? Então a gente bate um papo. Normalmente a gente marca uma conversa de no máximo 20 minutos para eu te conhecer, para você me conhecer e eu te explicar como que eu conduzo ali a minha análise e para você saber se é para você, para eu saber se eu vou conseguir atender as suas demandas. Acredito que sim. Então tá aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo o meu contato para você passar por análise comigo, tá? Faz super bem, ajuda muito. E é isso, ó. E tem esse vídeo que tá passando aqui na sua tela. Normalmente esse vídeo sempre complementa o vídeo no qual eu tô terminando. Então vale muito a pena você terminar um vídeo meu e assistir a continuação que normalmente fica passando aqui na tela, tá? Acesse esse vídeo que lá eu dei muitos ensinamentos que vai despertar muitas luzes aí na sua cabeça, tá bom? Eu te vejo lá.